Vamos então abrir diretamente em 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3, apenas o verso 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, verso 16. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: Eis-me aqui. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai bendito, mais uma vez te damos graças nesta noite, Senhor. Bendito és para todo sempre. Verdadeiramente, como adoramos a Ti, Tu és Senhor e Rei. Tu estás acima de tudo e de todos. Tu és o único Senhor, soberano e fiel. E é por causa de Ti mesmo que estamos aqui nesta noite, Senhor, para dar a Ti toda a honra e todo louvor, para ouvir do Senhor mesmo, por meio do Teu Espírito, aquilo que o Senhor já vem falando aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque de alguma maneira o Senhor tem arado os nossos corações, tem semeado, e pela fé, ainda que algumas sementes talvez tenham se perdido, Senhor, nós, por Teus olhos, vemos alguma germinação em alguns corações, e é por conta dessa esperança em fé que continuamos nos ajuntando em torno de Ti, porque a Tua palavra não volta vazia, ou ela produz fruto, ou ela produz juízo, e o que nos importa, Senhor, é que ela produza algo em nossos corações, o fruto para honrarmos a Ti, e o juízo para voltarmos para Ti. Então, Senhor, eis-nos aqui, fale aos nossos corações, nós nos entregamos a Ti. Toma este tempo, fale aos nossos corações, Senhor, ajuda-nos, suplicamos a Ti, ajuda-nos, como já dito nesta noite. Bendito és, ó Jesus, e em Teu precioso nome nós oramos. Amém. Então, estamos dando o segundo passo de 3 que vamos dar. Vamos tentar terminar esse segundo hoje, não sei se vou conseguir. Primeiro, então, João capítulo 3, verso 16, vimos no último tempo, então, em torno deste assunto, e ali nesse verso 16 nós vimos a graça, e na frente, então, por que fomos chamados. Então, que de alguma maneira, o resumo é que para manifestar no mundo que o amor de Deus, em primeiro lugar, visa então honrar o Filho, assim como o Filho honra e honrou e honrará o Pai. Como que o Filho honrou o Pai? Nós vimos ali em João 17, consumando a obra, o propósito eterno, e por consequência então alcançou a igreja. Então nós vimos a partir desse verso, que muitas vezes é abordado de uma forma um tanto quanto com o homem no centro, nós precisamos inverter isso ao nos aproximarmos das Escrituras, como já dito pelo irmão João. Se nós vamos nos aproximar das Escrituras, nós temos que ter o mesmo pensamento de Paulo. Eu decidi nada saber entre nós através das Escrituras, foi isso que ele quis dizer, senão Cristo e a sua obra. Então, quando nós nos aproximamos das Escrituras, colocando o homem no centro, nós desequilibramos aquilo que é central nas Escrituras. Eu vou usar a expressão desequilibramos ainda com uma expressão bondosa, para não dizer que nós nos equivocamos, ou erramos, mas porque o homem de alguma maneira está incluído naquilo que o Filho é o centro. Então nós vimos que esse verso de João 3,16, ainda que toque a graça nos habilita então para que nós sejamos capacitados, ou honrados, ou colocados numa posição de honra, para dar a Jesus honra, assim como Ele honrou o Pai. E lembremos que o lugar de honra do Senhor Jesus, para que Ele pudesse honrar o Pai, foi aonde? A cruz. Então esse é o lugar de honra que espera você e a mim. Cada um deve tomar a sua cruz, e então experimentará um lugar de honra, assim como o Filho fez, e hoje já desfruta deste lugar. Hoje então nós vamos dar, pelo menos talvez iniciar, vamos ver, esse segundo passo então,
porque nós demos o título então, 1 João 3,16, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, 1 Samuel também 3,16, e o terceiro passo que vamos dar num próximo momento é Apocalipse 3,16, né? Esse é o título maior. Mas a letra B então, 1 Samuel 3,16, para aqueles que estão tomando nota. Na frente então você coloca, se assim desejar, responsabilidade. E então a responsabilidade é proclamar governo e o reino. Proclamar o governo e o reino. Então, se João 3,16 fala de graça e traz essa realidade de por que nós somos chamados, além disso tudo que nós já vimos no momento último, né, de honrar o filho da mesma maneira que o filho honra o pai, como que projetando isso para a eternidade passada, tudo que o filho veio fazer foi com o intuito de honrar aquilo que o pai planejou, né? Então nós vamos dar esse passo no nosso tempo presente, e nós vamos usar então, de uma forma positiva, obviamente, a pessoa de Samuel. Por isso vimos e lemos esse verso 16, né? Então, 1 Samuel 3,16, responsabilidade, um contraponto à graça, e então proclamar o governo e o reino. Então, se nós tivermos graça e o nosso chamado, então nós fomos chamados para proclamar o governo e o reino. E aqui não estou falando do evangelho do reino como nós vemos por aí, não, tá? Não tem nenhuma relação com esse tipo de ensino que há por aí, tá? Que o evangelho, não. Aqui nós estamos falando de que há um governo e há um rei sobre tudo, né? O evangelho continua sendo o evangelho da graça, da glória, do reino, da misericórdia, todas essas expressões que estão correlatas ao evangelho, porque todas elas são correlatas a Cristo, que é então o que constitui de fato o evangelho. Então, quando nós pensamos em Samuel, você pode deixar a sua Bíblia aberta aí, né? 1 Samuel 3, Samuel foi o último juiz, né, do período dos juízes. Nós já estudamos esse livro de Juízes. Foi um período de aproximadamente 350 anos, e depois desse período então, Ana está naquele clamor por conta desse contexto negro todo que está se discorrendo nesse tempo. E nós sabemos a história de Ana, que ela está indo ano após ano e vendo todas aquelas trevas ali em Jerusalém. E então ela clama, e Deus dá a ela Samuel, e ela devolve Samuel então ao Senhor, né? E o livro de 1 e 2 Samuel então compreende aproximadamente um tempo de 150 anos, fora desses 350 anos. Vai desde a infância de Samuel, passando pelo centro do seu chamado, que é o que nós vamos destacar hoje, até o início ali, especialmente do reinado de Davi. Então, Samuel surge para acabar, vamos colocar assim, com esse período negro. Então é muito importante a gente entender isso, porque nós já fomos exortados hoje de que nós não devemos nos deixar sermos cobertos, né, envolvidos, até mesmo enrolados, distraídos com esse período negro do qual nós estamos vivendo. Então é muito conivente aquilo que já ouvimos com aquilo que vamos ouvir. Então Samuel surge como uma resposta de Deus àquele momento literal, histórico, e então ele vai, a partir desse contexto, ele começa a chamar o povo de volta para Deus. Mais ou menos o chamado que você ouviu na abertura, mais ou menos dessa forma que Samuel fez, com maior ou menor intensidade. Mas a essência então da vida de Samuel, do seu ministério, foi chamar o povo de volta para Deus. Ele também é conhecido, como há um escritor que diz, proclamador de reis, porque ele vai ungir os dois primeiros reis, né? Saul e Davi. Então Samuel, ele vai fazer essa ligação importante, que toca também aquilo que estamos contemplando, o eterno propósito, entre o período de juízes e a monarquia, né? Então o início da monarquia. Nós sabemos que essa monarquia não vai ter, digamos assim, uma boa aceitação do Senhor no primeiro momento, mas o Senhor continua no controle e ele vai desenvolver essa relação. Então Samuel é que faz esse elo,
entre o período de juízes e o início da monarquia. Lembra que o nosso título é o governo e o reino. Então os irmãos vão já ligando esses pontos. Então essa é uma importante nota à luz do eterno propósito, porque assim como Samuel, nós somos chamados também para proclamar a mesma coisa, que há um rei. O intuito de Samuel, ao ser levantado, ao ser dado ao Senhor, intuito, eu digo no sentido do propósito, seria dizer para o povo que ele já tinha um rei. Nós vamos ver isso, que era o Senhor. Nós sabemos pelo desenrolar da história, nós já conhecemos que o povo rejeitou o Senhor, rejeitou a Samuel e quis um rei humano, de acordo com os princípios dos homens. Mas a essência da vida de Samuel, então, era chamar o povo a voltar os seus olhos para cima, e se lembrarem que havia um rei que era sobre eles desde quando eles foram tirados do Egito. Isso já havia se perdido, aquele momento, aquela história, aquelas obras já tinham ficado para trás, com a história de Josué e ficou para trás, já era esquecido. Nós vemos isso no início do livro de Juízes. Aquela geração passou e o povo já não mais se lembrava das obras do Senhor, Então, além desse chamado, desse tremendo encargo de proclamar Jesus como rei, misturando a figura de Samuel e da igreja, Samuel também tem uma outra realidade que é muito importante. Ele como que inaugura, vamos colocar assim, essa é a expressão de um autor também, um erudito, inaugura uma nova realidade que toca a função do profeta. É aqui que nós vamos tocar um pouco mais no cerne do que nós queremos ver a partir de 1 Samuel 3,16, porque você viu aquela expressão ali, eis-me aqui, Então, nós temos até esse momento, e até mesmo se olharmos para todo o Antigo Testamento, e você vai ver isso, se você quiser tomar nota, em Jeremias capítulo 15, verso 1, Jeremias 15, 1, que Moisés e Samuel são considerados os dois maiores profetas por Deus. Isso está descrito em Jeremias 15, 1. Quando o Senhor vai falar na boca de Jeremias, ele vai citar tanto Moisés como Samuel, que mesmo se eles estivessem ali naquele contexto, o Senhor não iria mudar de atitude, Então, quando nós começamos a partir desses dois, nós nos voltamos primeiramente para Moisés, e Moisés então constitui formalmente a nação de Israel, quando ele tira o povo lá do Egito. Então agora Deus tem um povo sob a liderança de Moisés, e ali ao seu lado Arão, mas o centro é Moisés. E então Moisés fez isso por meio das leis, lembra? Deus deu as leis a eles, e a partir das leis, aquelas tábuas, os 10 mandamentos, então a partir dali Moisés vai guiar o povo, vai orientar o povo como eles deveriam se relacionar com Deus. Então nós temos aí basicamente a Torá, que seria uma conduta moral ou uma conduta nacional, uma conduta dada para a nação de Israel, Então Moisés representa toda essa era mosaica, representa de um modo expandido, aqui é importante esse detalhe, todo o Antigo Testamento, toda a lei. Então nós estamos dividindo a Bíblia como que em dois profetas, Moisés representando todo o Antigo Testamento. E para onde vai Samuel? Samuel vai representar o Novo Testamento, e nós vamos entender por quê. Então é importante que você veja esse quadro a partir desse detalhe importante. Moisés, como citado em Jeremias 15, representa todo o Antigo Testamento, e Samuel vai então representar a realidade, ainda que em figura, representando a realidade do Novo Testamento. E o que Samuel vai fazer então? Instituir o reino, então representando mais uma vez o chamado para a igreja. E é aqui, irmãos, nessa mudança em figura, mudança de eras, que nós temos uma lição central, Como Moisés era um tipo de profeta revelado ali no nome, se você procurar de Samuel para trás, nos originais mais profundos, você vai ver, a maioria das vezes quando se fala de um profeta, a expressão então vidente,
E você pode ver isso aí em Samuel capítulo 9. Abra comigo, por gentileza. 1 Samuel 9. 1 Samuel 9, verso 9. Olha o que diz aí o texto. 1 Samuel 9, 9. Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente, porque ao profeta de hoje, dessa época de Samuel, ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. A partir desse texto, e quando você procura também a ler, nós temos essa expressão vidente, que no original significa roé, ou roé. E veja, irmãos, como que esse vidente se relacionava com o Senhor e com o povo, por meio de receber então verdades divinas, mas por meio de sonhos, por meio de visões e de interpretação do Umim e do Turim, Urim e Tumim. Então esse roé, esse vidente que vem até aqui em Samuel, ele recebia essas revelações, vamos colocar, por meio de coisas mais, entre aspas, naturais. Então, quando nós entramos na realidade de Samuel, se você voltar os seus olhos aí, só de relance, depois nós vamos ver novamente dentro do contexto, volta para o capítulo 3 de Samuel, veja o finalzinho do verso 20. Samuel estava confirmado como profeta. Depois nós vamos ver com mais detalhes. Essa expressão, como aparece também em algumas partes antes, na maioria das partes depois desse texto, é uma palavra diferente no original hebraico, é Nabi. Não é o vidente, mas é o profeta mesmo. E qual a diferença entre o vidente e o profeta? Por isso, então, Samuel vai inaugurar essa nova realidade que aponta para o Novo Testamento, porque essa palavra Nabi, que é interpretado, ou traz a interpretação de profeta, significa um servo do Senhor, que recebia a revelação divina de forma imediata. Um servo do Senhor, que recebia a revelação divina de forma imediata, pela inspiração da palavra. Então nós temos aí uma diferença muito grande, um servo que recebia a revelação divina de forma imediata, por meio da revelação ou pela inspiração da palavra. Como nós conhecemos isso no Novo Testamento? No Novo Testamento nós temos a palavra escrita, que chama-se Logos, e nós temos essa revelação imediata, que é a palavra Rema. É quando você lê e recebe a revelação naquele momento, instantaneamente. Obviamente, irmãos, sem ser em discordância de maneira nenhuma com o que consta em todas as Escrituras. Nós não estamos aqui falando de revelações particulares, interpretações particulares da verdade, não. Nós estamos aqui tentando colocar uma diferença entre uma era do vidente, que via por meio de coisas mais naturais, para Samuel, o profeta, que então recebia por meio de uma revelação através da palavra inspirada. Então é muito importante esse detalhe, porque se nós vamos proclamar algo, se nós vamos ensinar algo, já ouvimos hoje, cuidado com os ensinos, então deve ser a partir da revelação imediata que recebemos das Escrituras, condizente com o que as Escrituras dizem. Porque não basta dizer que eu tenho uma revelação das Escrituras, irmãos, porque todos que abrem a palavra para pregar usam isso. Então a palavra, ela não pode ser interpretada a parte da própria palavra. Uma interpretação tida como uma revelação momentânea, que não se constitui ou não se encaixa no que é a revelação completa. E nós usamos a expressão completa aqui, não dizendo que nós temos, mas é claro para nós que a palavra tem uma linha de revelação. E quantas revelações totalmente absurdas a essa linha de revelação nós temos em nossos dias. Desse tipo é que nós fomos exortados no início, na abertura, a fugirmos. Então, irmãos, de início,
Basta isso, tá? 2 grandes profetas. Então por que nós estamos aqui em 1 Samuel? Porque Samuel traz a realidade, que nós vamos ver depois, da nova aliança, que o verdadeiro profeta deve repetir a palavra inspirada de Deus e, de alguma maneira, por graça, fazer com que ela chegue aos ouvidos como uma palavra viva, a rema, uma palavra revelada. Isso não é dado somente aos que ensinam, é dado a todos aqueles que buscam no Senhor, porque todo que bate, vai encontrar. Então nós estamos pegando o princípio, Se nós vamos lançar sobre outro aquilo que entendemos ser uma profecia, ela deve ser extremamente condizente com as Escrituras. Então não importa se você está no púlpito ou se você está em sua casa conversando com outro, quando você entende que você recebe do Senhor uma revelação para ser dada a outro, que faz parte então da igreja do Senhor, então pensemos seriamente com relação a isso, porque o verdadeiro profeta, ele profetiza segundo a palavra, e o que ele profetiza é a palavra revelada, não algo que venha simplesmente do seu entendimento. Então, dito isso, voltemos os olhos um pouco aqui para o contexto. Olha então 1 Samuel, capítulo 3. Nós não vamos ler, mas olha aí só o verso 1. O jovem Samuel serviu ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Nós conhecemos um pouco desse contexto, Então não tinha palavra do Senhor, não tinha visão. Então, sem a palavra nós não temos visão celestial. Então nós estamos ligando isso. Se há uma visão celestial, essa visão ela está revelada nas Escrituras, assim como Paulo vai dizer, e aqui nós temos esse contexto do mesmo jeito. E olhando a vida de Samuel, tem todo aquele momento que Samuel começa a ouvir a voz do Senhor. Olha a expressão interessante no verso 15: ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Então veja que isso é um detalhe também importante na vida desse homem chamado por Deus, Nós temos batido tantas vezes na relação da porta, A porta é o lugar então de defesa, é o lugar de proteção, é o lugar de filtro, é o lugar que aquilo que tem que ficar fora tem que ficar fora, aquilo que tem que ficar dentro tem que ficar dentro. Então a porta é o lugar então que vai trazer essa realidade, e o profeta está ali para profetizar as Escrituras como um porteiro, para que seja então filtrado aquilo que deve ser exortado e aquilo que deve ser abençoado. Esse começa a ser Samuel. Então, à luz do Novo Testamento, ele vai começar a abrir a realidade do governo do Senhor. Por quê? Porque ele vai falar justamente dentro desse contexto. Olha, há um rei. Então ele vai ser levantado para dizer, há um rei, porque Deus, na sua presciência, já sabia que o povo iria pedir um rei humano. Então o que o Senhor faz? Ele antecipa por bondade e graça, e o profeta então é levantado para orientar o povo. Obviamente, nós já sabemos pela história que o povo não ouviu a Samuel, infelizmente, mas ele traz essa realidade do abrir as portas da casa do Senhor. Então a casa do Senhor hoje em dia, que é a igreja, também deve proclamar a mesma mensagem que é o centro da mensagem de Samuel: há um rei reinando, e breve voltará e manifestará o seu reino. Então aqui nós vamos ligando a responsabilidade da igreja à luz do eterno propósito, porque o centro do eterno propósito traz justamente isso, O Senhor Jesus, que veio como servo, voltará como rei, e quando ele voltar, então ele trará junto de si aqueles que foram fiéis. Mas olha então o verso 16, que nós temos a resposta de Samuel, A resposta dele é muito simples: eis-me aqui, de alguma maneira orientada por esse então profeta velho chamado Eli, totalmente corrompido, mas pela misericórdia do Senhor ainda traz essa orientação. E Samuel então começa de alguma maneira a desempenhar esse papel de trazer o povo de volta. E olha o contexto do seu ministério aí a partir do verso 19:
Crescia Samuel, 1 Samuel 3:19. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta, como Nabi do Senhor. Continuou o Senhor, a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Então, irmãos, podemos dizer que como profeta, Samuel entendeu e repetiu imediatamente o que o Senhor falava. Se os irmãos se lembrarem lá de Moisés, houve muita confusão, né? Houve desconfiança, houve dúvidas. O Senhor chegou a falar que com Moisés ele não falava por sonho, falava por boca a boca, face a face, mas havia toda aquela relação de dúvidas. E aqui no contexto de Samuel, porque traz a realidade do Novo Testamento, que deveria ser a realidade de toda a Assembleia, por todo o povo não havia dúvida. O que Samuel falava, o povo acatava, e o Senhor preservava a palavra dele, e continuava falando com Samuel, e Samuel continuava. E Samuel se constitui profeta, mas o povo é um povo com uma dura cerviz, irmãos. Nós somos assim, como já dito na abertura. Quanto mais o Senhor fala, parece que mais duro fica o nosso coração. E isso tem um princípio bíblico. Revelação recebida e não respondida gera o que em nós? Esse coração. Uma capacidade cada vez maior de não termos mais luz. Por conta de quê? Da desobediência. E esse abismo ele tende a crescer, irmão, se nós não pararmos individualmente e até mesmo corporativamente e nos arrependermos diante do Senhor. Pai, eu tenho recebido e não tenho respondido. Cessa isso na minha vida. Eu quero receber e quero obedecer. E Samuel era esse, trazendo essa realidade. Então ele vai começar aqui e o povo continua e vai se corrompendo, mesmo em face de que Samuel vai dizer que havia um rei. Se você folhear a sua Bíblia, é o capítulo 8, 1 Samuel 8. Depois, se você ler com calma esse capítulo, eu só quero que você tenha ele como nota, você vai ver nesse capítulo que Samuel vai dizer que Deus era o rei, mas o povo não quis. Então, de alguma maneira, o Senhor vai deixar o povo a si mesmo, e o povo então vai seguir ali, eles vão ter Saul sobre si, né? Porque o povo quer um rei humano, né? E Samuel profetiza que só há um Deus perfeito, mas o povo segue, tem o rei, então, coloquemos assim, Saul, que é segundo a visão humana, né? E temos Davi, que é a figura de Cristo, que é o rei segundo o coração de Deus. Então veja que importante também a mensagem aos domingos à noite, né, que o irmão João começou, o Salmo 139, que está tratando desse rei, que de alguma maneira, pela misericórdia de Deus, depois que Saul é rejeitado, então Deus levanta Davi, e Davi segue então, e é um grande representante do próprio Senhor Jesus. Com a revelação então do chamado de Samuel, entendendo que Samuel é levantado por Deus para dizer que Deus mesmo era rei, e essa revelação que ele tem é uma revelação mais direta, é um servo que recebe e fala aquilo que o Senhor quer realmente que o povo ouça, independente de ser uma boa ou uma, entre aspas, palavra dura, como nós já ouvimos na abertura também, não importa, importa dizer o que precisa ser dito. E Samuel foi rejeitado, Samuel foi criticado, foram usados os filhos dele contra ele, né? Toda uma relação para descaracterizar o ministério profético de Samuel, porque o povo queria o que eles queriam. Então eles, de todas as formas, eles chegaram até onde eles quiseram chegar, e Deus não os consumiu por misericórdia, mas eles foram tratados segundo as suas próprias escolhas. Entendendo isso, nós vamos dar um pequeno passo ao Novo Testamento, para vermos essa realidade então da igreja, tá? Essa realidade de que nós precisamos proclamar
o Senhor como rei, assim como Samuel. Então, por que nós fomos a Samuel? Para colher esse princípio. Qual a responsabilidade da igreja? Nós vimos no primeiro, graça, porque fomos chamados para honrar o Senhor. Como que nós honramos o Senhor hoje? Manifestando que há um rei no trono. Se há um rei no trono, irmãos, nós somos o quê? Súditos ainda, escravos. Há de chegar o tempo de sermos colocados em lugar de príncipes, mas por um aspecto nós ainda somos escravos desse rei. Nós estamos nos achando muito príncipes ainda. Tem um tempo para ser acontecido nas nossas vidas, até chegarmos a esse lugar de reinar com o Senhor. Então abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo. Sim, irmãos, a mesma que foi lida no início. 1 Timóteo, nós vamos ler aí capítulo, primeiramente, capítulo 2, verso 15. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Para que, se eu tardar, Paulo está escrevendo é porque o capítulo é pequenininho, né? 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Paulo escrevendo a Timóteo, que é pastor em Éfeso. Então ele vai dizer assim, verso 14, só para a gente pegar o contexto: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Vê a realidade lá de Samuel, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então aí está a essência, tá? O que a igreja deve proclamar? Coluna e baluarte da verdade. Então ela sustenta e proclama a verdade. Agora, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Vamos parar um pouquinho aqui. O que o irmão João leu no capítulo 6, no início? Abra lá, capítulo 6, verso 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino, veja, segundo o quê? Segundo o ministério da piedade, né? Então você ligou as duas coisas, o que nós vimos na abertura, e agora esse aqui, o mistério da piedade. Agora, o que é o mistério da piedade? Sigamos aí, vamos ler. Aquele que foi manifesto em carne. Então Paulo está falando de, preste atenção, irmãos, Paulo está falando de coisas que já aconteceu. Aquele que foi manifesto em carne. Ele está falando de quem aqui? Do verbo eterno. Esse que foi manifesto em carne. Aí ele segue e diz assim: foi justificado em espírito. Esse é quem? É o homem justo, é o homem perfeito para Deus. Então veja a ordem: ele encarna, agora ele é o justo primeiro perante Deus, por isso justificado em espírito. Depois ele vai dizer contemplado por anjos. Qual a realidade dessa contemplação? O que os anjos viram, que esse que estava justificado, ou que era justo diante de Deus, também foi um homem perfeito. Em momento algum ele se corrompeu. Então aqui nós temos o homem perfeito para salvar os homens. Então Paulo está explicando esse mistério da piedade, esse mistério de alguma maneira da semelhança de Cristo, ou daquilo que nós deveríamos nos assemelhar. Então, contemplando traz o sentido de que ele foi um homem perfeito para salvar todo homem que crer nele. Então, diante de Deus, diante dos homens, pregado entre os gentios. Aí nós temos o Evangelho. Depois, crido no mundo. Aí nós temos a graça. Veja o desenrolar. E depois, recebido na glória. Nós temos a ressurreição e a entronização. O que vai acontecer depois? Só tem mais, digamos assim, duas coisas para acontecerem. Uma que é conjunta e instantânea, que é o Espírito Santo ser derramado e a igreja é gerada. E depois disso falta o quê? O reino. Então nós vemos essa realidade, irmãos, de que é isso que a igreja precisa ter como responsabilidade central. Está aí a lista. Está aí uma lista da sã doutrina.
O Verbo eterno, o homem perfeito diante de Deus, o homem perfeito diante dos homens. Esse é o Evangelho que tem como substância a graça desse homem que morreu, ressuscitou e foi entronizado. O Espírito Santo foi sobre ele, foi derramado e a igreja foi constituída. Isso tudo já aconteceu. O que falta? Somente ele ser manifesto como rei. Por que estamos ligando isso? Porque esse era o ministério de Samuel. Proclamador de reis. Proclamador de reis. Esse é você e eu. Esse somos nós. Essa é a responsabilidade da igreja. Proclamar que há um rei, um assentado. Aí veja o que ele diz agora sim, no capítulo 2 aí. Só que, perdão, de 2 Timóteo 2, é a segunda carta. Depois dele explicar isso tudo, segunda carta de Paulo a Timóteo agora, capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, ou seja, aquele que corta um caminho reto com a palavra. Esse é o sentido do obreiro aqui. Corta um caminho reto com a palavra. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, irmãos, aí está a responsabilidade da igreja no que toca esse personagem à luz do que estamos contemplando, né? Samuel pregou essa realidade, que havia um rei, e o povo foi totalmente contra Samuel, porque o povo queria um que falasse, que reinasse sobre eles da forma que agradasse a eles, assim como as nações vizinhas. Agora, quando nós olhamos para a igreja hoje, não é a mesma coisa, irmãos. O povo está procurando líderes que se identificam com o mundo, e que possam ter alianças com o mundo, e que possam obter benefícios do mundo. E o Senhor está desesperado por meio do seu Espírito, dizendo: eu sou o rei, eu sustento, eu protejo, proclamem isso. De onde me virá o socorro? Do Senhor. E aqueles que abrem a palavra estão falando o contrário. E nós, como já bem dito também nesta noite, somos iludidos sutilmente. Onde está a nossa esperança? E que dia marcante hoje, né? Se pensarmos em política. Onde está nossa esperança? E aqui não estou fazendo nada contra nem a favor de nada, mas sondemos o nosso coração nesse dia. Que dia importante. Onde está o nosso coração? Onde está a nossa segurança? Será que a nossa segurança está em olharmos para aqueles que estão sem Cristo e eles terem a segurança nas coisas do mundo e nós queremos ser como eles? A igreja foi chamada para isso. A igreja foi chamada para se misturar com isso tudo, irmãos. Muito pelo contrário. A igreja foi chamada para sair disso. E ao sair disso, ela vai demonstrar juízo e bênção. Cheiro de morte para a morte, cheiro de vida para a vida. Agora, quando há mistura, é o testemunho da mulher de Ló. Testemunho de mistura. Está lá até hoje a estátua de sal. Não seguiu o caminho do Senhor. Então, irmãos, que sejamos esse obreiro que corta um caminho reto por meio da palavra. Esse foi Samuel. Ministrou por meio de uma revelação clara do que o Senhor queria para o povo naquele tempo. Então, que nós tenhamos na nossa boca a mesma expressão de Samuel: eis-me aqui. Irmãos, falta muito em nós essa expressão. Nós, por um lado, deveríamos sondar algumas coisas e não o fazemos. Por outro lado, nós queremos especular tantas coisas, irmãos, averiguar, como já dito, duvidamos, questionamos. Falta um pouco em nós dessa simplicidade do eis-me aqui, dessa palavra que tem nos guiado já por um tempo aqui como Assembleia: confiança. E em seguida, qual deveria ser? A harmonia. Mas sem confiança é difícil ter harmonia, irmãos.
Pense num casal. Se não há confiança, não há harmonia nessa casa. Qualquer coisa é motivo para discordância. Imagina entre nós, porque cada um aqui é extremamente diferente do outro. Então nós vamos aprender a confiar no Senhor e confiar uns nos outros. E aí a harmonia do Senhor será cada vez mais evidente. A constância será um reflexo. Porque a inconstância é fruto da dúvida, irmãos. Será que vou, será que eu não vou? É uma dúvida. Aí você já deu uma brecha para Satanás entrar, e aí o resto ele está muito capaz para realizar. Então, somos responsáveis por termos na ponta da nossa língua, como um obreiro fiel, que há um rei que reina sobre nós, e em breve ele voltará. E no próximo passo, então, Apocalipse 3,16, nós vamos colocar mais um pouco, ou um complemento a mais, apontando para essa vinda futura do Senhor. Então, João 3,16, o filho fez o que fez para honrar o pai, consumou a sua obra. 1 Samuel 3,16, o que toca a nós, vamos proclamar a verdade, proclamar que há um rei, e que breve virá, e que haverá alguns que reinarão com ele, e outros não. E, então, Apocalipse 3,16, o que diz lá, é o morno. É o morno. Será que o Senhor vai vomitar alguém? Já que nós não podemos perder a salvação. Então ajude-nos o Senhor nessa conclusão, no próximo momento em torno desse assunto. Vamos orar. Pai, nós te bendizemos, ó Deus, te agradecemos porque a despeito da nossa confiança, a despeito da nossa submissão ao Senhor, o Senhor continua reinando intocável. E por outro lado, reinando totalmente tocável. Ah, Pai, nós podemos nos achegar ao Teu trono de graça, e ali nós não vamos ficar perdidos, nós vamos achar socorro. Então, fale aos nossos corações, Pai. Por um lado, o Senhor é intocável, não há ninguém que chegue aos Teus pés. Por outro lado, para a igreja, o Senhor é totalmente acessível. Então ajude-nos, Pai, ajude-nos, como já suplicado tantas vezes nesta noite. Tomemos o modelo da vida de Samuel e suplicamos a Ti que a expressão "eis-me aqui" seja cada vez mais real em nossos corações. Te bendizemos e oramos, Jesus, em Teu precioso nome. Amém.